ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, proferiu uma decisão que causou surpresa e polêmica em relação às condenações do ex-presidente Lula e justificou o ministro do Supremo que o Tribunal Regional Federal de Curitiba era incompetente para julgar o caso do Lula. O que seria essa incompetência alegada pelo ministro para justificar a sua decisão? Olá, Marcos Henrique, ouvintes da Rádio Aliança FM, eu, Marco Antônio Figueiredo Filho, em mais um boletim Entendendo o Sistema. Marcos, nós não temos aqui o propósito de entrar no mérito da questão, se foi justa ou injusta a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. A nossa intenção aqui é demonstrar aos nossos ouvintes qual foi a justificativa da decisão do ministro do Supremo para anular as condenações do Lula. Veja, Marcos, quando o ministro ele justifica sua decisão de anulação, dizendo que o Tribunal Regional Federal de Curitiba era incompetente para julgar o caso, essa incompetência não é incompetência técnica, mas sim que não competia à Justiça Federal de Curitiba iniciar e julgar o processo envolvendo o ex-presidente Lula. E por que isso, Marcos? Veja, o nosso poder judiciário, ele é um poder único, concentrado na mão do Estado brasileiro. Então nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. E qual que é a grande finalidade do poder judiciário? É o que nós chamamos de pacificação social, ou seja, o Estado tem o poder para tomar decisões dentro de um processo. E quando essa decisão não cabe mais recurso, está definida a questão. E por que isso acontece? Para que nós, na sociedade, não façamos justiça com as próprias mãos. Então existe o Estado, pelo seu poder judiciário, para resolver as discussões, os conflitos de interesse. Entretanto, Marcos Henrique, o poder judiciário ele tem na sua estrutura divisões, organizações, ou seja, por exemplo, se eu for propor uma ação trabalhista, por exemplo, eu posso entrar com ação trabalhista em qualquer órgão do Poder Judiciário? Não. A ação trabalhista ela tem que ser proposta na Justiça do Trabalho. E qualquer Justiça do Trabalho também não. É naquela Justiça do Trabalho da localidade aonde foi prestado o serviço. E assim por diante, nós temos regras, por exemplo, a Justiça Eleitoral, juízes criminais. Cada um tem regras aonde serão propostas as ações. Essas regras são estabelecidas na Constituição Federal e também aí nos códigos, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Quando eu vou, por exemplo, entrar com uma ação contra o INSS em qualquer órgão do Poder Judiciário, não, é na Justiça Federal, porque o INSS é um órgão federal. E qualquer Justiça Federal de qualquer localidade do Brasil, não. É na Justiça Federal responsável para aquela localidade onde o autor da ação reside. Então temos regras. Essa foi a justificativa do ministro Edson Fachin. Essa regra de competência competia não à Justiça Federal de Curitiba, mas sim à Justiça Federal de Brasília para iniciar o julgamento desse processo do ex-presidente Lula. E olha que interessante, ele não está absolvendo o ex-presidente Lula. Ele está dizendo que não competia à Justiça Federal de Curitiba iniciar o julgamento. Então, as decisões, os efeitos dessas decisões foram canceladas e, evidentemente, que todo esse processo será retomado e será feito um novo julgamento na Justiça, iniciando-se na Justiça Federal de Brasília. Isso se a decisão do ministro Edson Fachin não for alterada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Mas tá aí, Marcos, algumas informações para reflexão dos nossos ouvintes. Quer sugerir temas para o nosso boletim?
Mande um e-mail entendendoosistema@gmail.com. Eu, Marco Antônio Figueiredo Filho, para a Rádio Aliança FM. Um abraço a todos. Solicite agora mesmo o cálculo da revisão da sua aposentadoria. Acesse o site aplanaposentadoria.com.br.